A gente está no despertamento do Senhor. Quem sabe que muitos não acham que Jesus está demorando. Hoje eu ouvi dizer, eu lembro que era adolescente, meu padrasto criado pelo padrasto, lá em Iguaçu, pastor. Tinha um homem com uma Brasília, que ele andava com uma barba grande, todo com roupão de azul. Ele andava, eu ia muito no Iguaçu com meu padrasto, minha mãe costurava, fazia nossas roupas, né? Ele tinha comprado muito tecido, né? E ele saía muito naquela hora, né? Porque sempre levava a gente. E quando eu ia no Iguaçu, eu via ele anunciando ali aquela barba, né? E aquele roupão, e uma Brasília azul. Aí a Brasília dele ficava escrito: Jesus voltará, Jesus voltará. Aí muitos, né? Eu creio que quanto tempo já passou, né? E muitos ali até me davam um vídeo, criticavam, né? Como sempre, né? Muitos não ouviram quando eles dão um rolê, quando eles falam alguma coisa. E aí eu era adolescente, assim, né? Casada depois. Muito tempo eu ficava observando aquilo, né? Meu baixo me tirou dali na igreja. Aí eu ficava olhando aquele homem desse, né? Que você, ele está proclamando, não sei, seja do jeito dele, né? Que ele estiver, mas ele está proclamando que Jesus vai voltar. E aí todo mundo tem um tempo que se vê, todo tempo vai passando. Aí muitos acham que Jesus vai. Eu vejo falar que Jesus vem, né? Para escutar aquilo. Mas esquece, mas o noivo vem, porque Jesus falou que ele vem buscar essa igreja, né? Ele falou que ele vem buscar, ele foi, deixou o Consolador Espírito Santo, que é o que está conosco, né? Ele que intercede por mim e por você, né? Hoje nós temos acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado, a gente pode clamar, pode pedir ao Senhor, mas a gente tem que estar atento, né, ao Senhor, né, e saber que nós estamos aqui numa preparação, nós estamos, né, nos preparando, temos que estar preparados, né, para o grande dia do Senhor, que Jesus vem buscar a sua igreja, né? Então essa palavra o Senhor veio despertando, o Senhor veio falando comigo muito sobre, né, as 10 litros do azeite, né? E a gente tem se deparado muitos, né? Porque nós estamos num mundo de intimidade. A intimidade fala de comunhão, buscar o Pai, de ter aquela intimidade com o Senhor. E aí o meu despertamento, pastor, foi que eu vi que quando no primeiro amor, tinha o primeiro amor, quando aquela sede de buscar o Senhor, aquela sede de estar nos cultos, de estar na consagração, de estar não faltando muito, né? De estar querendo adorar o Senhor, vir com sede de adorar o Senhor, de já estar na sua casa. Você vir querer não faltar, né, irmãos, um culto, não porque é só domingo eu vou para a igreja, não porque se eu não for, o pastor não vai me ver, vai cobrar, não. Você tem aquela sede no teu coração de você adorar o Senhor, de você estar na casa do Senhor, né, para adorar Ele, porque o Senhor procura os fiéis adoradores, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, né, irmão? Então, aí eu vejo, meu Senhor, quando era o primeiro amor, né? Aquela busca constante. E aí, quando a gente vê que o tempo foi passando, os anos foram passando, como eu falei, o tempo que eu via, né, esse carro, esse homem lá, aí você acha que não, já não veio que estava na igreja, cresceu na igreja, saiu da igreja, né, volta lá por fora. Não, mas Jesus, ele vem buscar a sua igreja. E aí o amor foi se esfriando, como Jesus fala na tua palavra. Por se multiplicar o que é a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Né? E tem se esfriado, a gente tem se deparado com isso, temos visto isso acontecer, né, irmãos? E eu tenho orado, eu falo: Senhor, volta ao primeiro amor, Senhor, volta. Eu fico assim, orando não só por mim, pela minha vida, mas eu fico com sede, querendo que aquele que não está se achegue, que a minha casa se achegue, aqueles que estão, né, na minha família, minha parentela. Eu fico um pouco assim quando eu vejo que alguém que servia a Deus, que estava na igreja, alguém que até ainda é um obreiro, alguém, mas não tem igreja, não tem uma igreja. Aí eu estou no deparo, com uma pessoa assim, eu falei: Jesus, é obreiro, né? É missionário, é mulher de Deus, e não tem uma igreja. Viu, meu gente, aqui? Fala assim: eu não tenho, não estou na igreja, não estou fora da igreja, parece. Isso é um perigo, irmão. É um perigo constante, evangelista Marcelo. Uma pessoa, um obreiro, um irmão, né, pastor? Ele falar que é obreiro, que é alguém, que é o mesmo, e não tem uma igreja. Eu fico: Senhor, eu fico assim. Se eu fico como eu fico o Espírito Santo de Deus, como é que fica? Eu fico: Senhor, a pessoa é um perigo. A gente que está na igreja, a gente que está aqui buscando, a gente busca mais, ora mais, né, irmão? Cada dia, que a Bíblia fala: aquele que está de pé, cuida para que não caia, né, irmãos? Aleluia. E a gente que está aqui na casa do Senhor, a gente está procurando ao Senhor, eu sempre falo, às vezes brincando, mas é uma palavra que eu falo muito, que eu falo: Senhor, na minha pequena força, Senhor, não me deixa negar o teu nome. Aleluia. Não deixa, Senhor. Eu sei que às vezes não é minha falha, a gente tem falha, uma pessoa que todo mundo é falha, a gente estava aqui na minha palavra, que é falha, todo mundo, né, foi na consagração. Ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas falhas, somos falhos, né? Perfeito é Deus. O dia que eu, né, achar que eu sou perfeito nessa terra, Jesus me resgata essa terra e me leva, né, irmão? Então a gente temos as nossas falhas,
né, irmão? E muitos estão olhando, muitas vezes olha o irmão que está falhando, olha alguém da igreja, defeito. Esse não é mais tempo, igreja, a gente ficar olhando os defeitos, ficar olhando o que está acontecendo, mas a gente procurar se chegar aos pés do Senhor e estar preparado para o grande dia, que aqui fala do reino das 10 virgens. Aqui eram 10, né? Eram 10 virgens, mas fala de 5 que era louca e 5 prudentes. Mas a todas as que fala das 10, né? A gente vai vendo aqui que vem, quando ela estava aqui, saíram ao encontro, né? Aqui no escuro. Nós somos o que fala, a igreja, né? Representa, né? O Jesus que é o noivo, nós somos a igreja, estamos preparando, esperando o noivo que é Jesus. Nós somos a igreja do Senhor, estamos aqui a noivo, preparando o noivo que é Jesus, que vem, né, mostrar quando a noiva ela vai casar, ela não sabe, bem sabe disso, né? E se prepara, né? Tem um preparamento de tudo para preparar o casamento, preparar ela, né, para estarem se casando. Então nós sabemos que também a igreja, né, nós somos a igreja do Senhor, e nós que somos também tem que ter essa preparação, como Jesus fala que as vestes que vai ser branca, né, irmão? Tem que ser branca, né, irmão? Não pode ser manchada, não pode ser suja, tem que estar limpa, né, irmão? Ali as vestes, né, para ter um encontro com o Senhor nos preparando. E aqui fala, né, irmãos, para nós nessa noite, Jesus vem dizendo que essa palavra aqui ressalta, fala que o crente deve estar constantemente examinando a sua vida espiritual, né? A nossa vida, a gente está preocupado com tantas coisas, né? A gente se preocupa, eu falei tudo em casa com a minha filha, né? Porque ela está com algo aí que o Senhor está preparando, porque eu falo que até promessa de Deus, né? Nossos filhos, é promessa que Deus promete para nós, não só a gente, né? Mãe, mas a gente vê a nossa família, a casa, né? Nossa casa, tem promessa do Senhor. Mas eu fico vendo, não adianta, igual eu falo, eu ganho muitos bens nessa terra, ter tudo, se eu não tenho a minha salvação, né? E eu tenho conversado com ela, a gente busca, a gente conversa, a gente fala, porque ele sabe. Hoje mesmo eu estava falando com ela, pastora, o que você vai orar? Quer que eu te leve para a gente orar lá no apartamento, que Deus está dando algo para ela, né, irmão? Se for bom por dó, Deus está abençoando. Mas eu tenho falado para ela, e ela sabe disso também. Porque não adianta ter tudo, você vai alcançar porque Deus prometeu, é promessa, né? A gente tem que lutar, a gente correr atrás, né? Porque a gente quer, ela é guerreira, corre mesmo atrás do que ela quer, mas a salvação, a vida espiritual, né? Então eu falei para ela que ela estava contando com pessoas, a gente sempre que eu estou falando, pessoas que iam dar ela, pessoas que podiam, falou tal dia, e ela está com ela, chegou um dia não estava com ela, que ela podia esperar, que ela precisava para dar a entrada lá. Mas eu falei, não, Deus não deixou você contar com pessoas, porque não vai ser dele, vai ser de Deus, não vai ser dessa pessoa. Quem vai te abençoar é Deus. Deus vai mostrar para você que Ele está te abençoando, porque Ele é o abençoador e Ele sabe que não adianta suas bênçãos, você deu o Senhor na sua vida. Você deu o Senhor, né, como Deus, como salvação da sua vida. Escolheu o Senhor, escolheu a boa parte, que é Jesus. Eu conversando com ela, então, a gente fala, né, da nossa vida espiritual, é uma preparação que nós temos que estar, né? Aqui, Jesus estava ensinando, como o Senhor sempre vinha falando com parábola, ensinando os seus discípulos, né, irmão? Ensinando a eles como ele aprender a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor. E Deus deixou aqui, né, ensinando essa parábola das 10 virgens para eles, do sermão profético, que continuaram. Então, elas estavam ali, as 10, 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né, irmão? Tomando a lâmpada, né, quando Jesus chegou, não sabe, conhece essa palavra, que eu li assim, para estar lendo, né, para poder ficar bem, até aqueles que conhecem, aqueles jovens aí, que vão ler a palavra, né, para ficar bem gravado, porque a gente lê, a gente, né, guarda a palavra no coração, guarda na mente e no coração, né, como o Senhor falou, guardei a tua palavra, né, no meu coração, para não pecar contra o Senhor, né, e Deus aqui vinha falando, e quando elas estavam ali aprendendo, né, irmãos, era a preparação, que tinha as 10 que eram loucas, né, e as 10 virgens. As loucas, as prudentes estavam ali, todas dormindo, mas elas estavam preparadas aqui, as prudentes. Quando eu falo de prudentes, eu lembro lá, aqui em Mateus também fala, os 2 alicerces, fala, né, daquele, né, aqui, se eu não me engano, no 7, que fala, né, aquele que edificou a sua casa, né, que aqueles que ouvem, você pode ir lá ver depois, Mateus 6, 7, 24, se não me engano, que fala dos 2 alicerces, daqueles que, pois, escuta, né, a palavra, minhas palavras, que diz que é do Senhor, ali a palavra do Senhor, como homem prudente. Né? Acho que é melhor aqui para você. Aqui está com dificuldade? Para mim. 24. Todo aquele, pois, que escuta, né, essas minhas palavras e as pratica, assemelham ao homem que é imprudente,
que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? E quando a gente fala aqui de reserva de azeite, é uma vida edificada. Então, onde você tem edificado a sua casa, né? Onde que a gente tem edificado? Né? Deus falando, nos mostrando, porque para a gente estar, né, com a nossa vida ali constante, né, nossa vida espiritual, né, temos que estar a nossa vida alicerçada na rocha que é Jesus. Se não tiver, igreja, a nossa vida alicerçada nessa rocha que é Jesus, não adianta, né? Eu vim para cá, às vezes hoje eu estou aqui, tipo assim, até uma emoção, hoje eu venho, me animo, me alegro, aí eu volto para casa, aí eu não tenho mais, né? Eu sei que às vezes falta força, eu sei que às vezes, irmão, a gente não é Mulher Maravilha, não é super-homem, né, irmão? A gente sabe disso, né? A gente tem o nosso momento, né? Mas é como eu falei, o Senhor, Ele falou que iria e deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que intercede por mim e por você. Tem vezes, tem momento, ó, que, né, a gente não tem palavra mesmo para falar com o Senhor. Tem momento que a nossa vida, né, irmão, a nossa luta, né, não vamos dizer que é fácil, que não é, mas é todo dia matando um leão, é um gigante, né, todo dia é um urso, e a gente vai vencendo, porque com Jesus na oração, né, Deus vai nos ensinando, vai nos dando direção, vai nos dando a sabedoria, né, irmão, e a gente vai edificando. Então não pode faltar esse azeite, não vai faltar, mas para quê? Como não vai faltar? Se você tiver com a sua vida edificada na rocha que é Jesus, que aí vai vir. Veio o vento, veio a chuva, né, que essa palavra fala. E aí a tua casa não estava edificada, né, na rocha, teve uma que estava edificada na areia. Quando veio o vento e a chuva, a casa aconteceu o que, igreja? A casa caiu, né? A casa caiu, veio abaixo, porque ela não edificou, né, na rocha que era Jesus. Mas aqui o homem diz que aquele que ouviu, né, as palavras, né, e do Senhor, ele diz aqui, né, Ele edificou a sua casa sobre a rocha que é Jesus, aquele que ouviu as palavras, né, do Senhor. Comprá-lo-ei, homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, né? Ele edificou sobre a areia. Então veio, né, a tempestade, vem. Quantas vezes acontece tanta coisa, nossa mente não está entendendo que a tempestade está se levantando, porque estava acontecendo na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na família, né? A gente não está entendendo, né? Muita coisa acontecendo, mas é porque tem que, né, estar edificada no Aleluia. Senhor. Se não tiver, se não ouvir as palavras do Senhor, a palavra que, né, que entra no coração, que liberta, que transforma, a palavra que nos ensina, que ela exorta, mas o Senhor diz que Ele corrige aquele que ama. Se nós edificar, como aqui fala, né, que é o nosso tema esse ano, que vem falando aquele que escuta minhas palavras e guarda, esse é aquele que me ama, né, pastora? Aquele que guarda, aquele que ouve e guarda, né? Não adianta ouvir e guardar. Se eu ouvir, né, aqui é a pregação, a pastora prega, a pastora fala, vem um professor da escola dominical nos ensina, né, aqui na lição, né, estuda lá, tem tempo para poder estar aprendendo e estar nos ensinando. Se a gente só ouvir, ir para casa, voltar e não guardar a palavra, Aleluia. ou então não dá interesse por aquilo que foi ouvido, que falou, né, aquilo que Deus está falando, então a gente não vai guardar, não vai adiantar de nada, né, irmão? Não vai ter aquela vida ali cessada na rocha, não vai ter aquela vida ali em comunhão com o Senhor, porque não edificou e não guardou a palavra do Senhor. Mas Deus está falando nessa noite, guarda a minha palavra no coração, né? Guarda, leia a minha palavra. Como Deus falou que Josué ali animando ele, né, para que viesse ler a palavra do Senhor dia e de noite e guardar a palavra de Deus no coração do Senhor, né, que Deus dá para nós guardar. Então, irmão, quando elas acordaram, despertaram, né, elas estavam todas dormindo, era a hora que o noivo chegou. Aleluia. Era a hora que ele viu o encontro, né, delas. E aquelas que estavam preparadas ouviram, né, a voz para ir. E aquelas que não estavam, o que aconteceu? Elas vieram agora pedir o azeite emprestado. Elas vieram pedir, me dá um pouco do seu azeite, né? Aleluia, porque eu não tenho. Algo que elas prudentes falaram com ela, vai lá e compra, né, o azeite, né? E elas, quando foram comprar, foram correndo buscar esse azeite, né? Procurar onde podia contar. Aí a gente vai lembrar quanto tempo Deus nos deu a oportunidade de a gente entrar pelas portas da casa do Senhor, de estar aqui adorando ao Senhor, de estar em comunhão com o Senhor, de eu estar numa consagração com o Senhor, de eu estar aqui na casa do Senhor quarta-feira ou sexta-feira, ou no culto, as portas estavam abertas, eu poder entrar e adorar o Senhor, né? Não estar ali recebendo de Deus, estar ali sendo fortalecida, sendo revigorada, porque quando a gente vem de casa, a gente vem para a casa do Senhor, como eu falei, a gente está cansado como a gente é.
Como a gente vem para a casa do Senhor, né, irmão? Mas a gente vem, e a gente vem, né, irmãos? Vem, né? Que seja um pouquinho ali de força, mas você vem. E quando entra por essas portas, você não sai da mesma forma que entrou. E quando a gente entra por essas portas, eu creio que Jesus fala, porque ele não despede o teu povo de mão vazia. E quando a gente vem aqui, né, irmão, já preparado. Ele fala, né, como até o pregador falou aqui na sexta-feira, a gente não veio para receber, a gente já veio preparado, pastor, para adorar. A gente veio preparado para dar glória. A gente já veio preparado aqui para levantar a mão. Aleluia, a gente já veio aqui preparado, né, irmão, para estar adorando ao Senhor. E enquanto eu adoro a Ele, enquanto eu dou glória a Ele, enquanto nós precisamos falar, é glória que sobe, é glória que desce, aleluia. E enquanto a gente está adorando, Deus está trabalhando, Deus está movendo, aleluia. Então, vamos esperar, porque elas foram lá procurar, né, o azeite, né, evangelista Joaquim? Elas foram lá correndo, vou comprar agora, né? Já era tarde, igreja. Já era tarde, não dava mais tempo, né, para ela comprar mais azeite. Porque quando voltou, o que aconteceu quando elas voltaram? A porta se fechou. Mas antes também aconteceu, elas queriam pegar, não, no meu não vou dar não. Aquelas prudentes falaram, dá um pouquinho do seu. Não, o meu não vou dar não. Vai comprar, né? Vai lá comprar. Vai lá encontrar azeite agora, procurar, né, irmãos? Aleluia, porque a gente, né? Porque se teve eu deu muito trabalho para mim, né, receber esse azeite. Recebi agora, né, isso aqui. Esse azeite é muito trabalho com esse, irmão, que a gente para, né, para poder buscar o Senhor, né, irmão? A batalha é travada para a gente, né, estar em comunhão com o Senhor, né? Mas a semana foi uma batalha travada, mas a gente entende por que Deus quer, porque muita coisa acontece na nossa vida, missionária Márcia. É para a gente destravar aquilo que está travado, e talvez não está entendendo, não está entendendo aquilo que está acontecendo na vida da sua vida, mas é um mundo espiritual e Deus está querendo mostrar, aleluia, para que eu e você venha buscar mais, para que eu venha orar mais, para que eu venha lutar mais. E a gente está entendendo, e a gente está olhando só aquela luta, a gente está olhando só aquilo que está acontecendo no meu trabalho, está acontecendo aquilo que está na minha volta, está acontecendo aquilo que está na escola, está acontecendo lá alguém que está perseguindo, alguém que está acontecendo, uma enfermidade que está vivo, né? E às vezes é um exame para fazer, às vezes não consegue, às vezes está em um lugar e as portas estão fechadas, aleluia, alguma coisa está acontecendo, você não está entendendo, aleluia, mas Deus está falando, entra agora, entra no profundo comigo, com o Pai, vai buscar o azeite, vai buscar o sol, vai orar, vai clamar, porque aí você clamando, você buscando, você vai estar fortalecido, vai estar preparado. Aleluia. Temos que estar nos preparando, né, irmão? Não vai ser naquele pé do dia pé, não, porque ele vai estar dizendo para nós, ele lá no final, que não sabe de hora, né? E aqui diz que foi, né, elas procuraram as vasilhas, foi igual lá no que fala da língua, né? Que tinha um pouquinho de azeite, o profeta lá falou para ela, né? Vai, pede emprestado, vai lá um pouquinho. Ela achava que aquele pouquinho que ela tinha não era nada, né? Da coisa Carla agora. Aquele pouquinho, mas ela tinha um pouquinho, aquele pouquinho, Jesus multiplicou, né, irmãos? Aleluia. Ela não tem nada, senão me acertou a serra, não tem nada, senão um pouquinho. Mas tinha um pouquinho que através do profeta Deus foi enviado pelo Senhor a multiplicar aquele pouquinho, né? E não tinha vasilha, elas foram, né, irmãos? Lá, aleluia, né? Glória a Deus. E aqui diz, né? E elas tardou no esposo, tosquinejaram e adormeceram. Elas dormiram, né? Tosquinejaram, né? Que foi a meia-noite, mas aí Jesus diz, venha e veio o esposo, foram ao encontro, todas elas, né, ao Senhor, e aqui diz, né, aleluia, né, o Senhor lhe fala, né, que tendo ido comprar, como eu falei, chegou, estavam preparados, entraram com ele para as bodas, né, elas foram, entraram, né, elas estavam preparadas, e assim é comigo, com a igreja do Senhor. Jesus está dizendo, né, para mim, para você, aleluia, né, irmãos, ainda que falta algo, ainda que nós temos as coisas não lugares, ainda que seja aquilo que você precisa na tua casa, ou uma porta, não sei qual que você tem enfrentado, qual é a luta, qual é a dificuldade, né, mas Jesus está dizendo, aleluia, para mim, para você nessa noite, aleluia, se achega ao Senhor, se achega na presença de Deus enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, para buscar Ele enquanto se pode achar, invocar a Ele, vamos invocar o nome dEle, vamos invocar a minha família, não estão todas na igreja, porque está faltando alguém, mas vamos invocar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor, porque nós sabemos, aleluia, que tudo tem um tempo, Deus no tempo Ele vai preparando, aleluia, vai trazer aqueles que
precisam, aqueles que estão necessitados para a presença do Senhor, através da nossa busca. Porque é na busca, é buscando, é orando, é se consagrando ao Senhor. Aleluia. Peça ao Senhor para acrescentar, peça a Deus para tirar, aquilo que está demais, aquilo que você acha, muita gente acha que não está impedindo, que não está atrapalhando, mas muitas vezes tem algo que precisa Deus tirar, retirar, precisa Deus acrescentar a unção dele na minha e na tua vida, irmãos, aleluia, para a gente clamar, para orar, para buscar Deus, irmão, porque se a gente não olhar, às vezes é tanta diversidade, mas o apóstolo Paulo falou que nada nos separa de Deus, nada vai separar do Senhor, não é enfermidade, não é perseguição, a luta. Eu não sei qual a luta que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, o que você está enfrentando, seja lá na rua, seja no vizinho, seja no teu trabalho, seja alguém que está te perseguindo, mas sabe, aleluia, nessa noite Jesus está dizendo para você, aleluia, se achega ao Senhor, clama ao Senhor, peça ao Senhor, aleluia, porque Deus é o melhor, aquele que abre porta, aleluia, Ele abre a porta da salvação, porque nós sabemos, irmão, aleluia, porque a bênção é a porta da salvação, aleluia, para a gente ter. E a gente precisa estar com essa comunhão. Não deixe que nada venha tirar a comunhão, o foco, de você com o Senhor, da tua vida com o Senhor, das nossas vidas com o Senhor. Não deixe que nada venha impedir, aleluia, de você estar buscando o Senhor, preparando a tua vida na casa do Senhor, preparando para que Deus venha cada dia te sustentar, cada dia Deus venha estar te fortalecendo na presença dEle, irmão. Nós sabemos porque é assim mesmo, aos pouquinhos. Tem coisas que é pouco, mas Deus, Ele trabalha. No pouco Deus trabalha, Ele faz o muito. Às vezes você olha e você pensa, mas eu não tenho o suficiente, não tenho. Mas se você tiver um pouquinho olhar, ser sincero com o Senhor, porque Deus olha a nossa sinceridade. Se você se chegar com o Senhor sinceramente ao Senhor, chegar a Ele com o teu coração, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus sabe que nós sermos sinceros com o Senhor, mostrar a realidade do meu coração, do teu coração com o Senhor, da tua casa ao Senhor, apresentar ao Senhor, conquistar da tua casa, da tua família, em comunhão com o Senhor. Deus, Ele trabalha, irmão, porque alguém muitas vezes é só a coluna, e você que é a coluna que está de pé. Você que é essa coluna, você que está aí na casa do Senhor, aleluia, buscando, pedindo ao Senhor, você que está aí caminhando, orando, pedindo ao Senhor pela tua vida, pela vida da igreja, pelos nossos pastores, orando ao Senhor, pedindo a Deus, nós sabemos que vai vir luta, vai vir adversidade, vai vir provações sobre a nossa vida, porque Deus vem provações sobre os servos do Senhor, aleluia, mas nós somos provados, para ser aprovado por Deus, somos provados, irmão, muitas vezes a pessoa olha, talvez você possa dizer que Ele entende, talvez alguém não te entende, mas você sabe, faça para o Senhor aquilo que Deus te deu para você fazer, vamos fazer para o Senhor, vamos fazer o melhor para Deus. Aí de repente fala assim, eu vou fazer um pouco que eu estou fazendo, Senhor, mas eu sabe, eu vim aqui, estou aqui, Senhor, para fazer para Deus, para fazer para o Senhor, e nós sabemos, irmão, que Deus, Ele honra, vem a recompensa, vem do Senhor, aleluia, irmãos, é que a própria Deus fala, que quando Jesus disse aqui para ela, que ela chegaram, ela falava que as portas estavam fechadas, e ela falou, depois também, outras 10 vezes, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, e Jesus respondeu o que para ela? Ele respondendo disse, em verdade, vos digo que vos não conheço, não deixe que naquele dia o Senhor venha falar, que Ele fechar as portas, e chegar o grande dia, Deus vai falar que não te conheço, irmão? Mas que nós sabemos que Deus, aquele dia, Ele vai dizer para a gente apresentar nossas mãos para Ele, apresentar nossas mãos para o Senhor, e o que a gente tem feito para o Senhor, irmão? O que a gente está fazendo para Ele, irmão? E então, quando a gente estamos aqui, vamos pedir esse fortalecimento, esse azeite que vem do Senhor, que Ele diz para nós. Jesus, Ele diz aqui, a necessidade, Ele ressalta a necessidade e a fidelidade da vigilância do crente até que Ele volte, Aqui fala das 10 vezes essa parábola, Ele destaca, para nós a urgente necessidade disso, de termos uma comunhão com o Senhor na nossa vida, a paciência, disse Jesus, de possuir a vossa alma. O azeite nessa parábola representa no crente a presença permanente do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu falei, irmão, esse azeite não deixe de faltar na tua vida, essa comunhão com o Senhor, porque representa intimidade com o Pai, representa, a unção do Senhor sobre a minha vida e a tua vida.
Às vezes a gente acha que eu não tenho, estou fraco, mas Deus diz, quando você pensar que está fraco, é aí que você está forte. Porque quando você pensa que não tem força, quem é aquele que vai dizer, eu sou forte, eu posso, eu faço, na hora que conta não tem nada. Mas quando você está ali, Senhor, na minha fraqueza, um pouquinho, mas eu estou aqui, Senhor. Estou descendo a casa do seu doleiro. Então Deus ele examina, ele olha. Então, quando a gente pensa que está fraco, é aí que está forte, porque o Senhor existe força e de graça. E essa força veio do alto. E eu creio que Deus está dando força nessa noite. Deus está dizendo para você, seja sustentado pelo Senhor, seja fortalecido pelo Senhor. Nessa noite que está revigorando as minhas forças, as tuas forças também, para mais uma caminhada ao Senhor, para nós estarmos essa semana, mais uma semana na presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, buscando ao Senhor com alegria, como ele diz na tua palavra, servir a Ele com alegria, apresentar Ele com cântico, porque quando a gente faz para o Senhor, a gente faz alegre, a gente louva Ele alegre, a gente não vem aqui, né, irmão, aleluia, porque somos obrigados, a gente não vem para a casa de Deus porque é obrigado, porque precisa, porque senão a pastora vai cobrar, vai acontecer alguma coisa, o pastor vai falar, não, você vem servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Se fizer alguma coisa também, ela vai cobrar. Porque se não cobrar, vai cobrar dela, Senhor. Aleluia. Né, igreja? Mas a pastora sabe quando ela tem que falar, né? Mas a gente não vai fazer porque antes de mandar ou falar algo, a gente já está, Senhor, estou fazendo, porque o Senhor já ardeu no nosso coração. Quando a gente serve o Senhor com essa comunhão, com essa atividade, já arde no meu coração, no teu coração, a vontade de você querer fazer algo, a vontade de você ir. Não, pastora, vamos? Pastora, vamos para o monte? Não, pastora, vamos lá hoje orar, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer, vamos estar juntos, vamos trabalhando por Ele, por Senhor, né, igreja? Então, deixa essa palavra nessa noite, né, irmãos? Aleluia. Se levante enquanto é tempo, faça enquanto é tempo, busca o Senhor enquanto temos tempo de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor, preparado. Não temos que estar preparados, igreja. Não vamos estar despreparados nem desapercebidos, mas vamos estar preparados e apercebidos para a voz do Senhor, para aquilo que Deus está falando, né? Deus pode chamar pela madrugada, lembra disso aqui? Deus nos desperta, né? É algo que Deus tem. Deus já me deu algo essa semana, mistério aí, eu falei, Jesus. Aí eu entendi, Samara Márcia, que era Deus, né? Já falando para entrar nesse mistério. Eu falei, Jesus, muito obrigado porque eu ouvi a sua voz. Porque Deus fala, quando a gente está assim, Deus já ouve a voz do Senhor. Vamos ficar atentos, né, ouvindo a voz do Senhor, a palavra de Deus, né? Lei que Deus medita, né, nela dia e de noite. Vamos estar atentos no que o Senhor tem para mim e para você, porque nós sabemos que Deus tem coisas grandes, tremendas para nós. Mas se a gente ficarmos desligados, não vigiar, a gente perde a bênção, né? A gente perde. E não vamos perder a comunhão. Não deixa nada tirar. Tem uma pergunta, nada, irmão. Tirar o foco de você adorar e servir ao Senhor, né, irmão? E o outro que medita, né, na palavra de Deus, escuta as palavras do Senhor, edifica a sua vida, a sua casa na rocha, que é Jesus. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Deus continue abençoando a igreja, ajudando em oração pela minha saúde. Amém?